Bem-vindos, colegas estudantes e futuros profissionais. Neste vídeo, vamos corrigir 10 questões variadas de direito do trabalho para que você treine para o Concurso Nacional Unificado Bloco 4. Vamos lá! Questão 1 da jornada de trabalho noturno para o trabalhador urbano. De acordo com o artigo 73 da CLT, é aquela que ocorre no período entre alternativa A. Às 22 horas de um dia e às 6 horas da manhã do dia seguinte. Alternativa B. Às 20 horas de um dia e às 5 horas da manhã do dia seguinte. Alternativa C. Às 21 horas de um dia e às 5 horas da manhã do dia seguinte. Alternativa D. Às 21 horas de um dia e às 6 horas da manhã do dia seguinte. Alternativa I. Às 22 horas de um dia e às 5 horas da manhã do dia seguinte. A alternativa I corresponde ao gabarito da banca. Ele corretamente identifica que a jornada de trabalho noturno ocorre entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, conforme estabelecido no artigo 73 da CLT. Questão 2. No que diz respeito às férias, assinale a opção correta. Alternativa A. As faltas do empregado podem gerar descontos no seu salário, mas não impactam o seu direito às férias. Alternativa B. No período de gozo de férias, o empregado poderá trabalhar para outro empregador, já que seu contrato de trabalho fica suspenso nesse período. Alternativa C. Se o empregado permanecer em gozo de licença, mas continuar recebendo o salário por período superior a 30 dias, perderá o direito às férias. Alternativa D. As férias podem ser parceladas em 2 períodos e um deles não pode ser inferior a 20 dias. Alternativa I. O início da contagem das férias pode coincidir com dia de repouso semanal remunerado, desde que previamente combinado com o empregado. A alternativa C corresponde ao gabarito da banca. Se o empregado permanecer em gozo de licença, com recebimento de salário, por período superior a 30 dias, perderá o direito às férias, conforme o artigo 133, inciso 2 da CLT. Questão 3. A Gerência de Recursos Humanos da Unimat recebe consulta sobre a relação de trabalho das empresas terceirizadas e profere parecer sobre as regras de contrato de trabalho admitidas no sistema jurídico pátrio. Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, além do contrato por prazo determinado ou indeterminado, é possível o estabelecimento do contrato para prestação de trabalho. Alternativa A. Participativo. Alternativa B. Colaborativo. Alternativa C. Concorrencial. Alternativa D. Assimétrico. Alternativa I. Intermitente. Alternativa I corresponde ao gabarito da banca. Conforme o artigo 443 da CLT, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, e por prazo determinado ou indeterminado. O parágrafo 3 considera-se como intermitente o contrato de trabalho, no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Questão 4. Considere o texto sobre o direito trabalhista no Brasil. Atualmente, o maior princípio do direito trabalhista é o protetor, uma vez que o trabalhador, em sua relação de trabalho, assume uma posição inferior e de dependência financeira do empregador. Sendo assim, o direito trabalhista funciona como uma ferramenta para fornecer equilíbrio entre o sujeito contratado e o contratante. No Brasil, a primeira legislação trabalhista foi criada em 1934, no governo de Getúlio Vargas, garantindo aos trabalhadores direitos básicos, como salário mínimo, jornada de trabalho como conhecemos hoje, de 8 horas diárias, férias e liberdade sindical. Na década de 1940, a legislação trabalhista garantida por Getúlio Vargas foi sistematizada pela implementação da URDA alternativa, a APIS alternativa, B, QT alternativa,
C. FTC da alternativa, D. PASEP da alternativa e Fundeb. A alternativa B corresponde ao gabarito da banca. A CLT foi o instrumento que sistematizou a legislação trabalhista no Brasil na década de 1940. A CLT foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. É estrangeiro e recebe convite de empresa brasileira para exercer suas funções no Brasil, sendo acordado entre as partes o salário, o período de trabalho e outras condições contratuais. Nos termos da legislação brasileira, o estrangeiro, para ser contratado por empresa brasileira e exercer atividade no território nacional, deve ter, dentre outros requisitos, visto de: alternativa A, diplomata; alternativa B, autoridade; alternativa C, técnica; alternativa D, trabalho; alternativa I, profissão. Alternativa D corresponde ao gabarito da banca. O visto de trabalho é o visto adequado para a situação descrita na questão, que envolve a contratação de um estrangeiro para exercer funções em uma empresa brasileira. O artigo 1º da Resolução Normativa número 97 fala que o visto temporário para trabalho pode ser concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil exercer atividade remunerada, sob relação de emprego, em empresa situada no Brasil. As diretrizes para os sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho, elaboradas pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, consta que estabelece que as organizações devem definir os objetivos de segurança e saúde no trabalho. Uma das características desses objetivos é que eles sejam: alternativa A, realistas e alcançáveis; alternativa B, confidenciais e restritos aos tomadores de decisão; alternativa C, dinâmicos e alinhados de acordo com o perfil da alta direção; alternativa D, totalmente alinhados com os objetivos financeiros da organização; alternativa I, abrangentes para todas as organizações, independentemente do porte, da natureza e da atividade. A corresponde ao gabarito da banca. De acordo com as diretrizes da OIT, os objetivos de segurança e saúde no trabalho devem ser realistas e alcançáveis. 7. Uma empregada de uma empresa de cosméticos falta ao serviço diante do falecimento do seu pai. Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado tem direito à ausência decorrente de falecimento de ascendente até: alternativa A, 2 dias consecutivos; alternativa B, 3 dias consecutivos; alternativa C, 4 dias consecutivos; alternativa D, 6 dias consecutivos; alternativa I, 7 dias consecutivos. A corresponde ao gabarito da banca. Conforme a anotação de responsabilidade técnica 473 da CLT, estabelece que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica, por até 2 dias consecutivos. Questão 8. O FGTS é um importante direito dos trabalhadores urbanos e rurais, inclusive do doméstico, previsto na Constituição Federal. Ele foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho e na qual o empregador realiza depósito mensalmente. Assinale a opção que apresenta uma situação que autoriza, de acordo com a Lei de Regência, o saque do FGTS da alternativa A, quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos ou alternados fora do regime do FGTS da alternativa B, falecimento de qualquer dependente do trabalhador; alternativa C, quando o trabalhador for acometido de transtorno depressivo; alternativa D, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 65 anos; alternativa e aposentadoria concedida pela Previdência Social. A alternativa I corresponde ao gabarito da banca.
A aposentadoria concedida pela Previdência Social é uma situação que autoriza o saque do FGTS, de acordo com a legislação vigente, conforme a Lei 8.036 de 1990, artigo 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: aposentadoria concedida pela Previdência Social. Ação correta. Alternativa A. As faltas do empregado podem gerar descontos no seu salário, mas não impactam o seu direito às férias. Alternativa B. No período de gozo de férias, o empregado poderá trabalhar para outro empregador, já que seu contrato de trabalho fica suspenso nesse período. Alternativa C. Se o empregado permanecer em gozo de licença, mas continuar recebendo o salário por período superior a 30 dias, perderá o direito às férias. Alternativa D. As férias podem ser parceladas em 2 períodos e um deles não pode ser inferior a 20 dias. Alternativa I. O início da contagem das férias pode coincidir com dia de repouso semanal remunerado, desde que previamente combinado com o empregado. A alternativa C corresponde ao gabarito da banca. Se o empregado permanecer em gozo de licença, com recebimento de salário, por período superior a 30 dias, perderá o direito às férias, conforme a anotação de responsabilidade técnica 133, inciso 2 da CLT. Questão 10. Enzo é empregado de uma loja de sapatos e teve a notícia do falecimento de sua bisavó paterna, ocorrido em uma segunda-feira. Valentina trabalha como atendente em uma lanchonete e é mãe de uma criança de 3 anos. Tendo agendado 2 consultas médicas para quarta e quinta-feira, Yulita trabalha como vendedora de uma loja de brinquedos e vai se casar com Romeu na terça-feira. Considerando que prevê a consolidação das leis do trabalho, alternativa A. Os 3 poderão se ausentar do trabalho, sem prejuízo do seu salário, sendo Enzo por até 2 dias, Valentina somente por 1 dia e Yulita por 3 dias. Alternativa B. Nenhum dos 3 empregados poderá faltar sem prejuízo do salário, por não se enquadrarem nas hipóteses legais de interrupção do contrato de trabalho. Alternativa C. Os 3 poderão se ausentar do trabalho sem prejuízo do seu salário, sendo Enzo apenas no dia seguinte ao do falecimento de sua bisavó. Valentina pelos 2 dias de consulta e Yulita por 5 dias. Alternativa D. Apenas Yulita poderá se ausentar por 5 dias sem prejuízo de seu salário. Enzo e Valentina, em caso de ausência, terão os dias descontados de seu salário. Alternativa I. Enzo não poderá se ausentar do trabalho sem prejuízo de seu salário, por se tratar de falecimento de parente distante. Valentina e Yulita poderão se ausentar sem prejuízo de seu salário, a primeira por 2 dias e a segunda por 3 dias consecutivos. A alternativa A corresponde ao gabarito da banca. De acordo com a CLT, Enzo pode se ausentar por até 2 dias em caso de falecimento de parente direto. Valentina pode se ausentar por 1 dia para levar seu filho ao médico e Yulita pode se ausentar por 3 dias em razão de seu casamento, conforme artigo 473 da CLT. Agradecemos a todos que acompanharam este vídeo e confiaram em nosso conteúdo para sua preparação. Desejamos a vocês todo o sucesso no Concurso Nacional Unificado, Bloco 4. Até a próxima. Sigam a página, curtam e compartilhem.